Oi pessoal, eu sou o Vitor, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai planejar o meu Bullet Journal de 2021 e se você está começando agora ou se você já faz Bullet, mas você quer ver algumas dicas novas, então já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, já comenta o que você curtiu para eu saber o que mais eu posso trazer para vocês, que tem bastante coisa legal que eu pretendo mostrar. É praticamente o quarto ano que eu faço Bullet Journal, então eu já sei mais ou menos o que funciona para mim, o que não funciona, então eu consegui montar um esquema bem básico para começar o ano, que eu sei que dá certo e eu acho que é bem útil para a maioria das pessoas. E eu gosto sempre de começar com uma citação de um lado e do outro o calendário meio que geral, só para eu ter uma ideia de como que está organizado o ano. A citação eu sempre deixo com algo do que eu espero desse ano, e como 2020 foi um ano bem complicado para todo mundo, eu quis fazer alguma coisa que fosse uma referência do passado, do que rolou, do que a gente aprendeu, e algo que trouxesse coisas boas para o futuro. Eu fiz bem simplesinho, só para depois, de repente, eu decorar ou fazer alguma coisa a mais, mas por enquanto, bem básico. Essas páginas, as duas, eu fiz mais preto e branco mesmo. Eu deixei as cores mais para as outras páginas. Meu bullet é meio bagunçado, é a citação em inglês com o nome do mês em português. É meio misturado, mas no final dá tudo certo. Foi esse, eu fiz praticamente preto, com a caneta de ponta pincel, fiz alguns títulos, usei o branco só para dar um efeito de brilho, e eu coloquei uma fitinha colorida, fiz uma margem na citação só para não ficar tão vazio. Talvez depois eu acrescente ainda mais alguma coisa para ficar um pouco mais colorido, mas por enquanto eu deixei assim só para ficar mais básico. E essa página é muito útil, ela chama Grid Spacing, e é uma ideia que eu já tinha visto em outros bullets e eu quis muito usar no meu porque eu acho que poupa bastante tempo. É meio que uma régua que você usa para marcar exatamente quantos quadradinhos ou pontinhos a sua página tem, e aí toda vez que você for, por exemplo, dividir a página ao meio, que você for dividir a página em um número de colunas, você já vai saber exatamente quanto que vai medir cada coluna, quanto que vai medir os espaços entre elas. Demora um pouco para conseguir fazer isso, mas poupa bastante tempo depois, porque tudo que você já calculou agora, você não vai precisar calcular depois. Na hora que você estiver fazendo, dividindo, por exemplo, em colunas, em linhas para os dias do mês, para os dias da semana, você não vai precisar ficar medindo de novo tão certinho. Mesmo que o seu não seja pontilhado, seja quadriculado, pautado, ou até em branco, eu acho que em branco é mais importante ainda, porque poupa de você precisar ficar medindo todas as vezes. Então eu já sei, por exemplo, que se eu for fazer 3 colunas, cada uma vai ter 6 espacinhos, eu posso fazer um espaço de 2 espacinhos entre elas. Se for dividir em 3 linhas, cada uma vai ter 11 espacinhos, vai ter um espacinho entre elas, então já resolve bastante coisa. Do lado eu coloquei as metas, e o que eu fiz foi criar esses envelopinhos de papel para colocar as metas dentro. Porque como às vezes as metas são uma coisa meio que pessoal, e se você leva o bullet para vários lugares, ou se você tira foto, pode meio que ser incômodo de colocar essas coisas. Então eu também achei um jeito melhor de dividir e poder ocupar mais espaço. Então eu usei, por exemplo, o azul para colocar as metas financeiras, de carreira, verde para colocar coisas de saúde e de bem-estar, o amarelo para leituras, estudos, e o rosa para hobby e lazer. Essa próxima página é um rastreador de contas e é uma coisa super legal se você mora sozinho, ou mesmo se não mora sozinho, mas que você tem que cuidar de alguns pagamentos, porque eu sou uma pessoa horrível com datas, eu sempre confundo qual conta é qual dia e qual que eu já paguei, qual que eu não paguei. Então ali eu já deixo, por exemplo, um espacinho para eu colocar
qual conta que é, se é alguma coisa, por exemplo, um aluguel, cartão de crédito, celular, coisas que você tem que pagar todo mês. E aí eu já deixo também qual que é a data desse pagamento e tem um espacinho para cada mês do ano. Então, se por exemplo, eu sei que todo dia 10 eu tenho que pagar a minha conta de celular, então eu vou lá e pinto todo mês que eu já tiver feito isso. Assim é fácil porque eu tenho um lugar para visualizar exatamente a data de qual conta que eu tenho que pagar e também para já saber quais que já foram pagas para eu não correr o risco de fazer a mesma coisa. E do lado eu fiz uma estante de livros, porque faz um tempo que eu tinha sentido que eu perdi meio que o hábito da leitura. E acho que muita gente também acaba se sentindo assim por causa dos celulares e tudo. Então no ano passado, como eu fiquei bem mais em casa, eu estipulei que eu queria ler 8 livros. E eu consegui bater a meta, esse mínimo. E aí esse ano eu quero ler 12 livros. Então eu já deixei um livro em branco para eu colocar o título que eu tiver lido, se eu conseguir ler um livro por mês. E eu vou preenchendo conforme eu estiver lendo. Embaixo eu deixei um espaço em branco para colocar uma lista de filmes que eu tiver assistido. Geralmente eu gosto de deixar para filmes que eu assisti no cinema, mas com a situação do Covid eu não pretendo ir no cinema tão rápido, então eu vou colocar só os filmes que eu tiver assistido mesmo que seja em casa. E agora nessa página eu vou fazer uma espécie de visão do ano inteiro. Eu vou fazer um Future Log, que é meio que um planner para você colocar eventos que são do ano inteiro. Então, por exemplo, a gente já colocou o calendário na primeira página, mas aqui a gente pode colocar feriados, pode colocar eventos. Se, por exemplo, você recebe o convite, você sabe que vai ter um evento, então você já pode deixar marcado lá, porque mesmo que você não comece a planejar agosto agora no seu bullet, quando eu estiver chegando mais perto, você já vai olhar essa visão geral e já vai saber, então eu já tenho esse tal evento, então eu já tenho que preparar. Então, sempre que você tiver coisas, até, sei lá, um feriado, uma viagem, você já pode deixar marcado para você não esquecer. É uma coisa bem geral mesmo. E aí eu resolvi fazer mais coloridinho, coloquei uns marcadores, usei umas fontes mais cursivas, mas tentei manter ainda o mesmo estilo que eu já estava fazendo nas outras páginas. E aqui eu resolvi fazer um espaço para colocar fotografias. Eu sempre faço isso e às vezes eu fico com preguiça depois de imprimir as fotos que eu não estou com a impressora em casa, então eu tenho que mandar imprimir, mandar revelar, mas eu acho que é bem legal de colocar um espacinho para você colocar uma memória de cada mês. E do lado eu posso colocar de quando que é essa foto, e é meio que um jeito de você colocar uma memória marcante de cada mês e depois completar o ano.